Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, sejam bem-vindos ao nosso multicanal. E hoje, exatamente, terceira semana de maio se iniciando aí, e a gente está iniciando mais a gravação de um programa vídeo para vocês. E hoje o assunto está muito bom, nada mais nada menos do que o nosso Planeta Criança, que traz muita informação, muito conhecimento, muito ajuda mútua aí para você, papai e mamãe, para criar muito bem os seus grandes e muito lindos principinhos e princesinhas. É isso aí, primeiro bloco a gente vai estar falando aí para vocês sobre o nosso tema de área pediátrica. A gente vai estar falando, dando algumas noções, algumas orientações do que o papai e a mamãe não devem fazer para criar os seus filhos de uma maneira muito bem saudável e sem qualquer tipo de transtornos. Segundo bloco vem com o nosso tema educação é dever dos pais. A gente vai dar um puxãozinho de orelha em alguns papais e mamães, e claro que não em todos. E a gente vai estar falando aí sobre algumas situações aí que andam se repetindo tanto na geração de papai e mamãe como na geração de filhos. A gente vai falar sobre o mimimi. É isso aí. E o terceiro bloco a gente vai estar dando uma receitinha para vocês aí muito boa de como fazer um petit, um mini iogurtezinho aí para os seus filhos, tá certo? De uma maneira muito saudável. O terceiro bloco é receitinha no Planeta Criança. E a gente está iniciando com muita alegria aí o nosso Planeta Criança, que é o nosso programa vídeo aí, que trata de tudo quanto é tipo de orientação para você, papai e mamãe. Vamos para a nossa sala de crianças? E olha, amigos e amigas, a gente vai estar aí entrando na nossa sala de crianças aí para a gente poder dar o primeiro andamento aí, o primeiro bloco que a gente está iniciando agora. Iniciando o nosso primeiro bloco aí, a gente vai estar dando algumas orientaçõezinhas aí para você, papai e para mamãe, que no dia a dia vocês vão ter e vão com certeza pensar em tudo isso que a gente está falando. Gente, olha, às vezes a gente sempre fala alguns assuntos que às vezes alguns papais, algumas mamães aí, elas acabam ficando um pouquinho tristes, os papais também, mas a gente precisa entrar aí em alguns assuntos para que vocês possam cada vez mais ter um conhecimento, uma orientação melhor, para que vocês possam lidar com o dia a dia dos seus filhos. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês e que eu insisto demais aqui, são praticamente 5 orientações básicas que a gente está dando para vocês. A primeira, gente, é evitar o celular. Por quê? Porque o celular, ele é um aparelho que a gente não sabe até então que mal ele pode provocar a nós, adultos, quanto mais para as nossas crianças. As crianças que estão expostas demais a telas, não é só o celular, é tablet, o tempo todo vendo televisão, computador, e com certeza a maioria dos celulares, né? Então são coisas que às vezes os papais chegam cansados do trabalho, às vezes a criança que não gastou aquela energia que precisava gastar durante o dia, porque também ficou às vezes no celular que a vovó ou o vovô emprestam, ou às vezes que o titio ou a titia emprestam, ou às vezes com a cuidadora que fica, né? E isso acaba prejudicando demais aí a própria o andamento do dia a dia de uma criança. Por quê? Porque a criança que está sempre em volta ao celular, ela é uma criança que não brinca, que não gasta energia, que tem os teus órgãos, todos os seus órgãos praticamente inertes, ou seja, sem movimentação, né? E a gente sabe muito bem que precisa de exercício, precisa de movimentação para que todas as nossas crianças possam crescer bem e felizes. E criança que gasta energia, criança que tem noção, criança que tem assim emoção e principalmente recordação da sua infância, é uma criança que gera uma adolescência feliz e principalmente também uma idade adulta mais feliz. A gente pode ver que a maioria, grande maioria dos nossos adolescentes, nossos jovens também, estão sempre com algum tipo de distúrbio, ou às vezes uma depressão, ou às vezes um pânico, ou às vezes uma insatisfação com as suas próprias vidas, e isso é porque está crescendo de geração a geração, e a gente não pode deixar isso. Então vai aí a primeira orientação, você papai e mamãe, para que não deixe o seu filho no celular. Claro, às vezes um dia na semana, 1 hora, 2 no celular, tudo bem, mas prefira que ele veja uma televisão, um filminho, um desenho. Cuidado, porque muitas crianças às vezes são vítimas de determinadas pessoas que geralmente se aproveitam da inocência das crianças para poder aliciá-las ou às vezes causar até algum tipo de mal a elas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso.
tá certo? O celular está sendo um grande vilão aí. É como antigamente o açúcar, o sal, a gente não sabia o mal que ele fazia, e hoje em dia a gente sabe que pode fazer mal com pressão, o sal, ou às vezes em excesso, né? O açúcar também pode fazer mal e provocar o diabetes. Então o celular com o tempo também. A gente está tendo relatos aí de muitas crianças que estão tendo problemas de visão, astigmatismo, miopia, hipermetropia e também, com certeza, mais para frente, problemas neurológicos, tá certo? São crianças que estão com dificuldade para dormir, crianças irritadas, crianças que estão com dificuldade para ter, às vezes, atenção na escola, porque não dorme o suficiente, porque às vezes fica num tablet, no celular até 1, 2 horas da manhã, e isso compromete muito a saúde mental das nossas crianças. E uma situação aí que eu até andei fazendo um estudo, foi o meu primeiro, foi um primeiro trabalho aí que eu praticamente publiquei aí nos nossos vídeos, falando sobre o mal do celular, que ele pode causar, até por pesquisa que eu fiz, algum tipo de transtorno e males também, como neoplasias de cérebro, ou seja, câncer de cérebro. Tem algumas crianças já pelo mundo inteiro que estão desenvolvendo esses tipos de tumores cerebrais por causa da luz do celular. Por quê? Porque a luz ela incide diretamente na cabecinha das nossas crianças e o couro cabeludo é muito fininho, não tem a proteção como de um adulto, crânio forte, né? Aquele osso que protege ali o cérebro. Ele irradia diretamente no cérebro e muitas vezes até crianças também com crises convulsivas que não tem histórico nenhum aí de pai e mãe com crise convulsiva, ou às vezes antecedente de febre que ocasionou aí a crise convulsiva, tendo esse tipo de problema, tá certo? Então, gente, primeira dica que vai aí, evitem o celular para as nossas crianças. A segunda dica, muito importante também, é você evitar, com certeza, a alimentação somente por fast food. Tá? A gente vê muitas crianças aí não consumindo arroz, não consumindo feijão, não consumindo saladas, verduras, não gostam de feijão de jeito nenhum, não comem ovos, não comem carnes e se alimentam do quê? De processados. Então aquela monte de porcariada que tem nuggets, salsicha, linguiça, né? Carne de porco em excesso pode dar muito problema hepático, muito problema no fígado também. Deve ser evitado esses embutidos. Aí vai lá, compra no mercado um hambúrguer, a criança come hambúrguer todo dia, já sai no embalo da batata frita aí, e é isso que acontece. Então a gente tem que evitar os alimentos industrializados que vão acabar com a saúde das nossas crianças. Eu estou tendo crianças muito cedo com diabetes, crianças com colesterol, até pelo próprio sedentarismo também, crianças com obesidade infantil tendo que ser tratadas por nutricionistas, endocrinologistas, e isso não é bom. Então evitem os industrializados. É claro, às vezes você quer, durante uma semana aí, que você fez uma alimentação regrada para o seu filho, fazer uma besteirinha, ir lá comprar uma pizza, comprar uma esfirra, um pastel, não tem problema, mas não fazer disso um hábito. Tem criança que eu às vezes vejo aqui, perante o centro daqui de onde a gente tem a nossa clínica, se alimentando de pastéis, se alimentando de fast food, tá certo? Fast food é para uma vez que outra, não é toda semana, tá certo? Então invistam na alimentação. Tem criança que não come uma fruta, tem criança que às vezes você vai apresentar uma laranja e não sabe o que é, uma banana não sabe o que é, porque nunca comeu. E aí come bala, come doce, come sorvete, tudo quanto é coisa. Às vezes deixa de comer uma fruta para ir comer um sorvete, tá certo? Esses sorvetes de massa aí que dão uma quantidade muito alta de calorias e pode provocar até o diabetes. Então essa é a segunda orientação aí, no nosso primeiro tema, né, que a gente está falando sobre as 5 situações aí que os papais devem evitar. Outra situação, gente, segurança. Toda criança ela deve ir no banco de trás. Apesar de que isso é uma lei, tem muitos papais e muitas mamães que levam as crianças no banco da frente. E isso pode causar acidentes. Às vezes as crianças podem bater com a sua cabecinha aí no vidro do carro durante uma embalo aí de um outro carro que estava atrás. Às vezes causou esse transtorno. Às vezes a criança pode ter até um traumatismo crânioencefálico. Então vocês devem evitar tudo isso. Inclusive também crianças entre 1 e 3 anos de idade não devem saber o que é uma cozinha. Simplesmente tranquem, põem um portãozinho ali para poder evitar o acesso, para que essas crianças possam não se acidentar. Criança que tem de 2 até mais ou menos os 3 anos de idade, de 1 a 3 anos de idade, ela não
tem a sensação do tato, de sentir que é quente, tá certo? Ou que é frio. Por isso que ela põe tudo na boca, porque a fase oral dela está bem prevalecente. E aí o que acontece? Muitas vezes ela vai lá, se queima em algo que tem no fogão e ela não sente a queimadura, ela vai sentir depois. Por quê? Porque ela não tem a sensação dolorosa, principalmente no tato. Então isso é um risco para as crianças. Então cozinha também é algo que deve ser evitado para as crianças entre 1 e 3 anos de idade, nossa terceira dica. A quarta dica vem aí, gente, principalmente para que vocês possam evitar alguns tipos de situações. Criança, às vezes, hoje em dia de 3, 4, 5 anos, participando de conversas de adulto e se intrometendo em determinados assuntos que na cabecinha deles, eles criam uma fantasia de que algo é muito rigoroso e o papai e a mamãe conseguem resolver com facilidade. Então essa história de quando está conversando determinado assunto, ou às vezes discutindo uma relação, trazer a criança para perto é péssimo. Então é a nossa quarta dica: evitem com que as crianças presenciem assuntos de adulto. Por quê? Antigamente, quando a criança vinha e tentava escutar a conversa de um familiar com um visitante, a primeira coisa que a gente olhava era torto e falava: isso é conversa de adulto, vai brincar. É exatamente isso que vocês têm que fazer, tá certo? Evitar determinadas coisas, principalmente porque às vezes as crianças ouvem determinadas palavras, às vezes até de baixo calão, que às vezes os adultos deixam escapar, mas que não devem, e elas saem, né, por aí repetindo e causando grandes vergonhas aí, principalmente aos papais e às mamães, tá certo? Então, quarta dica aí. A quinta dica, gente, é para que vocês, por favor, para que vocês possam fazer acompanhamentos decentes com as crianças. Por quê? Porque tem muita criança que às vezes passa 1, passa 2, passa 3 anos, não faz um exame, a criança acaba adquirindo determinados tipos de doença, não recebe orientações nem de pediatra, nem de nutricionista, de nenhuma especialidade para que ela possa no dia a dia conseguir aí boas situações para a sua saúde. E muitas vezes passam aí desapercebidos determinados tipos de doença porque não se faz um acompanhamento adequado com o profissional. Então, criança, vai orientação aí, de 0 a 1 ano, ela deve todo mês estar no pediatra. De 1 até 3 anos de idade, pelo menos a cada 2 meses, ou dependendo da vontade dos pais, todos os meses. 3, 4, 5, 6 anos, 2 a 3 avaliações a cada 4 meses, de exames laboratoriais a cada 6 meses e peso e altura também, porque criança que às vezes está em nível de risco, anemia, hiperglicemia, hipercolesterolemia, obesidade infantil, precisa ter acompanhamento mensal. Por quê? Porque pede o acompanhamento aí do colega e aí o que acontece? Extravasa, volta aí com 10 quilos a mais, com a saúde totalmente em colapso, sem qualquer tipo de prevenção. Então a quinta dica que vai aí para vocês é um acompanhamento decente. E claro, por favor, não faltem as consultas que vocês agendam. Por quê? Porque isso prejudica não só vocês que perdem aí algum tipo de orientação, mas principalmente também a outras crianças que estão necessitando de atendimento. E hoje em dia os horários são muito escassos. Então a gente precisa aí da compreensão de todos vocês, tá bom? Então o primeiro bloco foi aí o tema de área médica, 5 orientações básicas que o papai e a mamãe precisam saber aí de todos os tipos de situações para que eles possam crescer fortes e sadios. Gente, segundo bloco iniciando aí, isso mesmo, a gente vai falar para vocês, educação é dever dos pais e tem momento puxão de orelha. Eu volto já já. Olá, e eu falei para vocês que a gente voltava já já, isso mesmo. Segundo bloco se iniciando aí e algumas situações. Educação é dever dos pais, momento puxão de orelha aí para os nossos papais e mamães. A gente sempre dá orientações básicas para vocês, não no sentido de julgá-los, mas no sentido de orientá-los. E o que acontece? A gente tem visto aí que algumas gerações estão um pouquinho mimadas, né? E o tema de hoje é mimimi. E a geração que eu falo não são só gerações das crianças hoje em dia, não. A gente fala dos papais e das mamães. Talvez alguns papais e mamães que estão vivendo a geração aí, nem todos, hein?
Não sou injusto a ponto de chegar e falar e generalizar que são todos. Não, 90% são excelentes pais, mas tem uns 10% aí que estão precisando fazer uma reciclagem aí, tá certo? E aí o que acontece? O pai e a mãe foi criado com o sim, sempre o sim, nunca o não, e aí se tornam papais e mamães. E quando a gente de repente cria alguns tipos de regras, de situações, o que acontece? Esses papais e mamães ficam fazendo biquinho, ai meu Deus do céu, não fez o que eu quero, ai eu fico com raivinha. É muito feio isso, viu gente? As pessoas precisam se tocar que antes de elas serem papais e mamães, é preciso elas deixarem de ser filhinhos. Isso, porque agora você tem uma missão. O seu filho que está crescendo aí precisa de uma tradição. E a tradição é você, que precisa parar com o mimimi, tá certo? Isso é muito feio. Então, papai e mamãe, vai o recadinho aí pra você. Os 10% que eu falei, os outros 90% estão de parabéns. Aplausos, tá certo? Até ola a gente faz. Mas, para esses 10%, não. Por quê? Porque precisam de um puxãozinho de orelha. Para com essa maniazinha de não obedecer regras, de achar que tudo é a vontade de vocês. A gente que está aqui de fora não tem obrigação de ficar fazendo a vontadezinha porque papai e mamãe fizeram para vocês. Nós somos outras pessoas. Então vocês têm que aprender a conviver com o não também. Já que vocês não aprenderam com os papais e mamães, vocês vão ter que aprender com os outros da rua. Infelizmente, quem não aprende por amor, aprende com a dor. Então já vou avisando a estes 10%. Então, o puxãozinho de orelha, momento aí, educação é dever dos pais, falou sobre o mimimi. Então, gente, para você passar aí uma certa maturidade emocional para os seus filhos, para que eles cresçam bem, felizes, educados, porque hoje em dia, gente, tá muito ruim a educação de algumas crianças, tá certo? Vocês têm que ensinar que criança não deve mexer nas coisas dos outros. Vocês devem ensinar que a criança deve falar obrigado, de nada, né? Por favor, eu posso mexer nisso? Nossa, eu vejo aqui tem crianças que são excelentes, verdadeiros principinhos e princesinhas. Mas tem algumas que, nossa, deixam a desejar, tá certo? Quebram as coisas dos outros, tiram as coisas dos lugares, fazem barulho onde não tem que fazer, sabe? E o pai e a mãe não falam nada, deixa, sabe? Às vezes eu sou obrigado a chegar e falar assim, ô meu queridinho, não faz isso aqui, tá bom? Faz lá na sua casa. Aqui não pode. Viu, mamãe e papai? Ensina. Tá certo? Para se comportar nos lugares, porque é muito feio. Tá bom, gente? E isso aí é educação. Não é frescura, não. Sabe? Eu acho que hoje em dia se nivela muito, né? Acha muito bonito a criança fazer tudo quanto é coisa que ela quer, né? Vamos deixar, o espaço é deles. Não é não, gente. A criança também tem que ter limite. E a gente está vendo muita violência aí. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe não dá respeito, não dá educação, não ensina a ter respeito pelos mais velhos. Eu vejo aqui crianças direto sendo desrespeitosas com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, sabe? Correndo para lá para cá. Aí eu sou obrigado a falar, gente, aqui não é o quintal de vocês. Tem que ter um pouquinho de limite. Aí o pai e a mãe às vezes fazem aquela cara, ai meu Deus, coitado do meu filho. Mas não vai saber que quando crescer mais tarde vai fazer o que quer. E aí cumpre e faz determinados delitos, e aí o que acontece? Aí vai ter que chorar, aí vai lá pra televisão, dá entrevista, ai meu filho, nossa, ele é inocente, né? E o filho foi lá, matou não sei quem, latrocinou, aí tá preso, aí tem que fazer aquele constrangimento de ter que passar, né, por uma vistoria para poder visitar o filho na cadeia. Pra que isso, gente? Se em casa a gente tem que dar um limite à educação. Tá bom? Então, olha, educação é o dever dos pais, é o nosso segundo bloco, espero que vocês tenham gostado e reflitam também sobre isso. E terceiro bloco tá chegando aí, eu volto já já! E é o nosso Planeta Criança, que volta agora com o terceiro bloco. É isso aí, gente, a gente tá voltando lá pra nossa sala de crianças, tá certo? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso Planeta Criança e... vamos voltar aí porque a gente prometeu dar uma receitinha para vocês aí de um petit, ou seja, a gente chama popularmente de danoninho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Gente, é o seguinte, se vocês soubessem a importância que tem o inhame ela é uma leguminosa, ela tem uma quantidade muito grande de ferro, quantidade muito grande de fibras, tem um teor bem baixo, nível glicêmico muito baixo e dá pra gente utilizar de muitas formas, principalmente na alimentação das nossas crianças. Às vezes tem criança que gosta de um danoninho e aí dá pra gente fazer uma
prática muito boa de alimentação. Então primeiro a gente vai pegar 2 inhames pequenos que vende no mercado, tá certo? É um pouco caro, mas é uma quantidade muito grande de ferro e o 2 inhames não vai sair mais do que 6, 7 reais, tá? Então vocês vão lá, comprem 2 inhames no mercado, coloquem dentro de uma panela, de preferência uma panela de pressão e deixem cozinhar. A hora que vocês sentirem aquele vaporzinho, mas pelo amor de Deus, toma cuidado com a panela que é para não estourar nada e não ter nenhum perigo depois eu falar que fui eu que falei para colocar na panela de pressão, tá? Isso não para crianças, os pais que devem fazer. Então aí vai lá e coloca o inhame na panela de pressão, tá certo? E deixa ele cozinhando. Vai no liquidificador, bate uns 10 morangos com um pouquinho de água ou às vezes um pouquinho de leite em pó, tá? Mas normalmente as pessoas fazem com água para dar uma cremosidade melhor quando a gente for associar o inhame. Bateu os morangos no liquidificador, vocês vão pegar e vão jogar uma banana novamente, vão bater a banana com o morango, tá certo? Para dar uma consistência bem cremosa. Juntou a banana com o morango, bateu esses 10 morangos aí, tira aquela pelezinha, né, aquele cabinho verde do morango, tudo. Procure escolher bem, porque às vezes tem uns morangos que tem algum tipo de fungo, e isso pode dar problema na saúde das nossas crianças. Aí vocês vão lá e batem no liquidificador. Depois disso, vocês vão pegar e vão bater, depois de cozido o inhame dentro do liquidificador, junto com o morango e junto também com a banana. Bateu tudo, vai ficar uma consistência cremosa. Essa consistência cremosa, aos poucos, ela vai formando a consistência do petit, que é o danoninho, tá certo? É aquele iogurte cremoso. Então vocês vão lá, coloquem na geladeira, deixa mais ou menos umas 2 horas e fica de olho para ver se ele não vai gelando demais ou às vezes até formando massas geladas, tá certo? Para não ficar muito gelado para a criança. E coloquem também pedacinhos de morango, tá? Tem pessoas que gostam de comer ele batidinho sem os pedaços de morango. E tem pessoas que gostam com morango e crianças também. Eu acho que é uma forma de a gente incentivar eles a poderem fazer isso. E isso vocês podem fazer com outros tipos de fruta também, tá certo? Vocês podem fazer com kiwi, podem fazer com banana, podem fazer com morango, podem fazer com mamão, podem, por exemplo, fazer batido mamão com laranja e colocar o inhame depois, mas sem açúcar, tá? Não tem necessidade de colocar o açúcar porque a frutose, que é o açúcar da fruta, já vai estar agindo aí, tá bom? Bom, esse aí foi o nosso terceiro bloco, receitinha prática para nossas crianças. E o nosso Planeta Criança tá indo embora, é isso aí. Nossa nova temporada é de 2024, espero que vocês tenham gostado. E neste Planeta Criança, vocês viram 3 blocos. Primeiro bloco, a gente falou aí sobre as 5 orientações básicas para se criar uma criança bem, tá certo? Essa criança eu sempre falo depois de 1 ano, porque a gente tem o nosso bebê a bordo que é de 0 a 1 ano, e agora temos o nosso Planeta Criança, que são as nossas crianças. Segundo bloco, puxãozinho de orelha, educação é dever dos pais, a gente falou sobre o mimimi, para o papai e a mamãe deixar de ser mimado, para não mimar o seu filho também. E o terceiro bloco, a gente deu uma receitinha prática aí de um iogurtezinho, um petit, para vocês fazerem para os seus filhos. Gostaram? É isso aí, gente. Então compartilhe, se inscrevam, deem o seu like. E é isso aí, a gente volta numa próxima oportunidade com um novo programa vídeo aí. É o nosso Planeta Criança. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.